Shalom. Hoje posso dizer Boker Tov, né? São 8h58 da manhã e nós já estamos aqui gravando, né? O nosso recado diário de hoje. Hoje nós falaremos sobre a aliança de casamento, né? É um assunto tão simples, né? Mas que a maioria das pessoas não se preocupa, né? Vamos dizer assim. Elas simplesmente usam, né? Nós sabemos que nós do povo Yashuru somos um povo separado e que nós não devemos seguir, né, os costumes, não devemos seguir coisas pagãs, né? Então vamos ver o que, de onde veio, o que significa, né, o uso da aliança de casamento, né? Façamos uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, pedimos a Ti que dê um bom dia a todos nós, todos aqueles que são seus filhos, foram chamados por Ti. Pedimos, Pai, que por intermédio do Seu Espírito nos traga palavras para falarmos sobre o assunto de hoje. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então vamos lá. Eu acredito, né, que alguns irmãos, né, já estão começando a perceber, né, que nós temos que ser um povo kadosh, ou seja, um povo separado, um povo que não, que é assim como disse o Mashiach, né, não são do mundo como eu não sou, né? Ou seja, não que nós sejamos alienígenas, nós não fazemos parte desse sistema mundano. E o pai sempre disse, né, que nós temos que ser uma nação separada, kadosh, né? Então, eu quero ler aqui, né, o que tem na revista. Eu vou tentar traduzir aqui para vocês, está em inglês, né? Mas seria o desenvolvimento fácil do conhecimento da doutrina cristã, escrito em 1878 por um católico, né, chamado John H. Newman. Ele escreveu o seguinte: o emprego de templos e esses dedicados a certos santos, vestimentas sacerdotais, a tonsura, o anel nos casamentos, o virar-se para o Oriente, imagens numa data ulterior, né? Talvez o cantochão e o Kyrie eleison são todos de origem pagã e santificados pela sua adoção na Igreja Católica. Então observem, entre as coisas que ele coloca como pagãs, né, no catolicismo, originados pelo catolicismo, vindo de outros povos, outras ideologias, né? Ele coloca o anel nos casamentos, ou seja, as alianças. Embora ele listou aqui, né, Newman, a aliança de casamento como pagã, né? Será que realmente a aliança de casamento procede de ter falado isso, né? Porque existe assim ideias contraditórias quanto à origem, né, da aliança do casamento. Por exemplo, originalmente, né, se fala que a aliança era um grilhão usado para prender a noiva cativa, né? Então, a aliança seria um substituto, né, relativamente moderno da moeda de ouro ou de outro objeto de valor com que o homem comprava literalmente sua esposa do pai dela. A aliança de casamento é supostamente de origem romana e deve ter vindo do antigo costume de usar anéis para celebrar acordos. Tudo isso tirado da American Encyclopedia, tá? Agora, aquele que realmente é um servo de Yahoo, né? Será que ele deve usar, né? Vamos ler aqui, então, a origem real, né? A origem
do, do uso da aliança, quando começou, né? Observe, a aliança, né, o anel que simboliza a união entre pessoas, né, a aliança, teve origem no povo hindu, que tinha o costume de simbolizar a união através de um anel, sendo proliferado esse costume pelos gregos e romanos. Sendo este posto no quarto dedo, tá, né, da mão esquerda, por onde se passa a veia, veja bem, que tem ligação com o coração, a tal veia d'amore, tá? A Igreja Católica adotou esse costume no século IX da nossa era como forma, né, simbólica de união entre casais cristãos, ok? Já em 1549, no livro de orações comuns da Igreja Católica, né, que foi designada a mão esquerda como mão do casamento, né, uma tradição reconhecida até hoje, né, em todo o mundo. Existe um outro fato interessante, é que até o século XIII não havia aliança de noivado ou compromisso, né? O Papa Inocente III declarou que devia haver um período de espera que deveria ser observado entre o período de casamento e a realização da cerimônia matrimonial. É por isso que hoje existe, né, um anel de noivado e depois a aliança de casamento. O primeiro anel de noivado, né, de que se tem notícia, foi aquele dado pelo rei da Alemanha, né, Maximiliano, a Maria de Burgundy, em 1477. Dizem também que esse anel, aliança, surgiu entre os gregos e os romanos, provavelmente vindo de um costume hindu, como eu já disse, de usar um anel para simbolizar o casamento. Então os romanos acreditavam que no quarto dedo da mão esquerda passava aquela veia d'amore, né, que estava diretamente ligada ao coração, costume carregado culturalmente até os dias de hoje. Bom, aí vem a pergunta que não pode calar. Observem, se nós somos Yashurum, se nós somos chamados, se nós somos parte do povo Yashuru, se o que o Pai quer de nós é a santificação, que seria a separação dos costumes mundanos, usar a aliança de casamento, ou até mesmo a cerimônia de casamento, né, seria lícita, né, para um verdadeiro adorador de Ahu? Lembre-se, nós não devemos imitar os pagãos. Nós devemos ser a luz para demonstrar a glória de nosso Yahoo, não é isso? Então pense bem nisso, procure pela internet e chegue à sua própria conclusão. Eu nunca usei aliança, nem minha esposa. Então, meus irmãos, esse é o recado do dia. Eu espero que tenham um ótimo dia. Eu espero que a paz de Yahushua HaMashiach esteja sobre vocês. Eu espero que o Pai esteja sobre cada um de vocês, para que possa protegê-los, né, de qualquer mal e também ajudá-los com o seu espírito a entenderem os caminhos que devem andar, né, e os que não devem andar. Então, em nome de Yahushua, terminamos nosso estudo diário. Eu desejo shalom a todos, beijo na testa, no coração. Fui.